jovem grávida, morta na frente da filha de 3 anos. O marido dela foi preso. O pai dele também foi morto em uma aparente vingança. Uma história terrível. E o William Bittar, ele vai contar pra gente na reportagem especial agora. Jonathan Cardoso dos Santos, de 27 anos, foi preso horas depois de um crime brutal. Com 5 facadas no pescoço e uma no tórax, matou a esposa Renata dos Santos, na frente da filha de apenas 3 anos de idade. Crime que chocou os moradores de Ponta Grossa, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Curitiba. Mas como era de se esperar, quando foi preso, Jonathan não falou nada sobre o crime que cometeu. O senhor vai querer falar alguma coisa sobre esse fato? Vai ficar em silêncio. Tá certo. Mas neste caso não tem muito o que ele falar para se defender. Uma mensagem que Jonathan mandou para a mãe da Renata logo depois do crime o denuncia. Ele escreve: "Vai lá agora, vai ter que pular a janela de trás." Ele fala isso tão somente para que alguém vá até lá e retire a filha do casal que estava na residência com a mãe morta. Eu estava na cama, deitado. E de repente ele me mandou uma mensagem. Ele falou: "Dá para você descer lá em casa, que a Renata não está bem." Mas quem foi até a residência foi uma vizinha do casal. A irmã dela me ligou pedindo para me dar um pulinho na casa, porque o Jonathan tinha mandado mensagem para a mãe da Renata falando que a Renata não estava se sentindo muito bem e ele não estava em casa, era para ir lá dar uma olhada nela. Daí, a hora que eu entrei pela janela do fundo, primeiro eu gritei, chamei 3 vezes, ela não respondeu, eu pulei a janela, entrei e fui no quarto dela. Ela estava caída entre a porta e a cama, morta, e a menininha de 3 anos estava na cama assim, deitada, dormindo. Eu peguei aqui dela, já estava gelado e duro. Tava gelado e duro de um Daí eu entrei corpo em desespero e comecei a pedir ajuda para os vizinhos. Estava na metade, a minha filha. Mãe, a falou que a Renata tá dura. Tá gelada e dura lá na cama. Daí que eu desci correndo. A casa estava toda fechada? Toda fechada, só um fresto assim na janela do fundo onde eu pulei que estava aberto. A irmã dela falou que era para mim entrar pela janela porque ele mandou mensagem falando para pular a janela. Tá, ele quem? O Jonathan. Jonathan. O marido dela, o marido da Renata. O Jonathan sempre viveu nessa casa e há mais ou menos 5 anos a Renata veio morar com ele. Isso quando eles começaram esse relacionamento. Mas de acordo com os vizinhos, uma relação sempre muito conturbada. Nem quando veio o nascimento da filha do casal, isso mudou. As discussões continuavam e também o consumo dele de drogas. E foi isso, provavelmente, que aconteceu lá dentro. Mais uma briga, mais uma discussão envolvendo drogas, só que dessa vez com o assassinato. Ela mandava ele embora, jogava as coisas dele, falava que não queria mais, que era nóia, as coisas aradas. Ele saía, acho que ia pra casa da família dele, e daí na manhã do outro dia ele voltava bem cedinho. Na noite de ontem, a senhora ouviu alguma coisa, alguma discussão? Durante o dia eu vi ela xingando ele. Tipo, só palavra ofensiva, ele pra ela e ela pra ele, mas não tinha agressão nenhuma. Tá. E a senhora já viu ela com alguma marca de agressão, de violência doméstica? Bastante. Então ela era agredida fisicamente por ele? Ela sempre aparecia com roxo no rosto, no pescoço, no braço. E ela contava o que ela falava? Que era briga entre os dois, principalmente quando ele estava cheirado. Na delegacia, a irmã da Renata também falou sobre o relacionamento conturbado entre Jonathan e Renata. Ele já era violento com ela há um tempo já. Tinha ciúme de qualquer coisa. Até esses dias eu tinha pedido para um amigo meu mandar uma mensagem para ela. Aí o John bateu nela. E ela grávida? E ela estava grávida já. Só que Jonathan já é um velho conhecido da polícia de Ponta Grossa. O que a gente andou pesquisando e levantando informações sobre quem seria o Jonathan, a gente se deparou com algumas situações. Tráfico de drogas, tirei uma delas inclusive que ele já foi preso, roubo que ele já foi preso, mas 2 chamaram a atenção. A primeira teria sido uma questão de feminicídio do ano passado. Queria que o doutor falasse primeiro sobre essa. Houve um crime no ano passado em que ele foi identificado pela Polícia Civil como um dos autores, foi indiciado, inclusive chegou a ser denunciado por esse fato, mas em razão da alteração de versão de testemunhas durante o julgamento desse fato, a informação que nós obtivemos é que ele foi impronunciado, ou seja, não foi enviado para a júri popular, né, em relação a este fato ocorrido no ano passado. E não é só isso não. Pelo envolvimento dele com o tráfico de drogas, Jonathan é o principal suspeito do assassinato de Luan Ezequias do Prado em maio deste ano.
Há outras investigações também que ele aparece como suspeito de homicídio, tá? Inclusive ocorridas neste corrente ano. Ele é um indivíduo que já era conhecido pelas equipes policiais, não apenas pelo envolvimento nesse homicídio que eu acabei de relatar, mas também pela prática de tráfico de drogas. E é importante ainda apontar que na residência do casal, onde a vítima estava morta, foi encontrada aproximadamente uma quantia de 630 gramas de maconha, o que ocasionou também a prisão desse indivíduo por tráfico de drogas, né? Esse envolvimento dele com o tráfico, inclusive, que teria relação com outras mortes que ele é investigado, seria a prática de traficância de drogas. E enquanto os policiais procuravam o Jonathan para saber o paradeiro dele, depois da morte da Renata, outras pessoas foram até a residência dos pais dele cobrar alguma explicação. E logo depois que esses familiares saíram de lá, dizendo que alguém iria pagar por aquilo, foi exatamente isso que aconteceu. 2 homens invadiram a casa e atiraram várias vezes. Atingiram 2 crianças e Luiz Fernando, pai do Jonathan, morreu com um tiro na cabeça. Luiz... Que é isso? Você imagina? O sujeito nada tinha a ver com a história, as crianças nada tinham a ver com a história. Morreram. Sujeito cruel.